paz do Senhor, irmãos. Me chamo Viviane, né? Eu tenho 45 anos, meu esposo tem 31 anos, ele é 14 anos mais jovem que eu, né? Mas assim que eu conheci ele em 2008, ele tinha 21 anos, mas já me conquistou, né? Ele ficou 3 meses me conquistando, me mostrou ser uma pessoa muito boa, sabe? Um rapaz muito responsável. Né? E assim que nós nos conhecemos, a gente já reconciliou com Deus. Estávamos os dois afastados da igreja. Ele era de outra cidade, interior de Minas, e lá ele frequentava uma igreja. E depois que ele veio aqui para Belo Horizonte, ele se afastou da igreja. Eu tinha passado por um deserto no primeiro casamento, em 2006, e nesse deserto eu não lutei, eu lutei por um tempo com as minhas mãos, com as minhas forças, mas eu não coloquei Deus na frente de nada, tentei tudo com as próprias mãos, e eu creio que Deus na época quis, né, que eu lutasse, mas eu não enxerguei dessa forma, não tinha esses canais de restauração que tem hoje, era tudo muito diferente, sabe? As próprias pessoas te incentivavam né? Ele saiu de casa por causa de outra mulher, né? Então falou, ele quer seguir a vida dele, né? E você tá livre, ele te traiu, aquela coisa toda. Um ou outro da igreja que te falava, né, para você lutar, mas era aquela coisa muito superficial, sabe? Acabou que eu desisti. E depois de 2 anos, né, que foi em 2008, eu conheci o Edmilson, né, igual eu já tinha relatado. E nós dois, assim que a gente se conheceu, a gente já reatou com a igreja, né, numa igreja aqui próximo de casa, com aquele pastor assim, paizão nosso, sabe? Aquela igreja pequena, e fomos bem cuidados. O Edmilson logo, ele cresceu muito na igreja, ele pregava, sabe? Ele começou a fazer teologia, né? Ele tem chamado para pastor, uma benção, aquele homem muito responsável com tudo, com serviço, com casa, com igreja, com família, sabe? Uma benção. Só que de 1 ano e meio para cá, nós começamos a ter umas crises no nosso relacionamento. Eu comecei a ficar rixosa, coisa que eu não era, mas justamente porque ele teve umas mudanças bem drásticas, na verdade, e eu fiquei aquela mulher rixosa, mulher ciumenta, mulher pegajosa, coisa que eu não era, né? Isso ele estranhou, mas eu sempre pondo culpa nele, que foi porque ele mudou, que ele não era assim, e nele ter mudado, eu comecei também a mudar com ele, mas eu não conseguia ver que já era o inimigo entrando, né? E já querendo prejudicar o meu casamento. Eu não tinha esse discernimento. Eu tentei tudo pela falação, né? Pelo xingamento, aquela coisa toda. E quando foi no dia 20 de agosto de 2018, ele me chama e fala pra mim, me chama pelo WhatsApp e fala pra mim, olha, nós dois não estamos dando certo mais não, acho melhor a gente separar. Na hora é como se tivesse me dado uma facada no peito. Eu falei, o quê? Como assim separar? Por que você tá falando isso? Tem mulher no meio? Ele, não, é porque nós dois não tá dando certo, minha cabeça tá uma bomba, eu tô em tempo de explodir. Eu falei, não, Edmilson, pelo amor de Deus, não. Vamos lutar pelo nosso casamento. Eu sei, tá difícil, a gente passa por luta financeira muito grande, só ele trabalha aqui em casa. Eu tenho 2 filhos do meu primeiro casamento e uma filha de 7 anos com ele. Aí eu falei, não, a gente vai passar por essa, não queira desistir não, né? A gente casou, né? Muito bem casado em 2011. Foi um casamento lindo na igreja, tudo direitinho, né? Casei grávida da Manu, foi um casamento maravilhoso. Então eu falei com ele, não vamos desistir não, né? Agora nós já estamos inteirando 10 anos já que a gente está junto, né? 8 anos de casado, então vamos continuar e tudo. E ele bem insistente mesmo, mas aí eu comecei, falei, não,
E ele chegou aqui, eu falei, não, não vamos fazer isso, vamos lutar, o que está acontecendo, o que você quer que melhore aqui em casa? E eu sem saber de nada ao certo o que estava acontecendo. Na minha cabeça, eram os problemas mesmo, né? Problemas financeiros, muita conta para pagar. E nisso ele ficou com a cabeça assim virada. Só que quando foi no comecinho de setembro, eu descobri, eu pegando o celular dele, eu descobri que ele estava conversando com uma menina, uma ex-namorada dele, menina de 10 anos atrás, lá no começo, quando a gente conheceu, que ele tinha terminado o namoro com ela e eles voltaram a se conversar, a se falar. E eu fiquei com muito ciúme, e ele falou que não tinha nada com ela, que era só uma amiga, que era só, nem falou que era amiga, só falou que conversava com ela. E eu comecei a fuçar todos os dias o telefone dele e via que às vezes ele ainda conversava com ela. Nunca li nenhuma conversa, mas eu via, por exemplo, que ele tinha ligado por chamada de WhatsApp de manhã ou uns dias atrás. Eu pegava e via que ele tinha conversado com ela no período, e naquele período ela postou algo no status e ficava salvo no celular dele. Eu sei que não, mulher quando quer acha, né, irmãos? Eu sei que eu fuçava e eu achava. Eu não queria fuçar, mas eu não aguentava. Eu fuçava e achava as coisas e ficava louca. Todo dia uma briga. Por várias vezes ele tentou sair de casa e eu segurava ele. E só sei que depois, nesse meio termo aí, ele começou a beber, a sair, a gandaiar. E eu quero frisar aqui que eu creio que a brecha entrou no nosso casamento foi pela bebida, porque a gente tinha aquelas manias de da gente reunir a família, né, a minha família na casa, ou aqui em casa, ou na casa das minhas irmãs, e a gente se regada a cerveja, as nossas baladas, né? Aquela coisa a gente pensava, não tô fazendo nada demais, a gente tá bebendo aqui com família, a gente jogando um baralho, ouvindo um sertanejo, né? Ouvindo um Legião Urbana, o que que tem? E eu creio que foi nisso daí que o inimigo entrou. Por quê? Eu, por exemplo, ela não me atrapalhou em nada, não atrapalhou a minha irmã em nada, mas atrapalhou o Edmilson, né, o meu marido, porque depois é que eu fui descobrir que ele já tinha sido muito viciado em bebida lá atrás, e antes de me conhecer, e que ele bebia quase todos os dias, eu não sabia, eu fui saber disso de agora, porque quando eu conheci ele já estava livre disso tudo, né? Igual eu tô te falando, nós começamos a ir para a igreja, então eu não vi isso nele. E descobri que o pai dele, né, é alcoólatra, bebe muito, o irmão dele bebe muito, e eu falei, meu Deus, olha o que que eu fiz, meu pai. E arrependi, fui pedir perdão ao Senhor. Falei, me perdoa, Senhor, pelo meu erro, né? E então a minha família toda já percebendo isso, ninguém mais quis beber, ninguém mais quis fazer festinha regada com cerveja, porque preocupou, né? Falou, olha, que brecha foi essa que nós demos, e todo mundo consertou e ninguém quis saber mais. E detalhe, irmãos, todos na igreja, viu? Eu nunca deixei de ir na igreja um domingo sequer. Aí, e ele começou a sair e aprontar, né? Aprontar assim, aprontar para sair, ir para a rua, e eu perguntando se tinha mulher, ele falando que não, mas desconfiança em cima de desconfiança. Um dia ele arrumou aqui para sair, eu peguei as coisas dele e joguei pela janela. Me arrependi até, irmãos, já pedi muito perdão para ele por causa disso. Dessa vez que eu joguei a roupa dele pela janela, eu moro aqui no terceiro andar de um prédio, né? E eu joguei tudo lá embaixo. Ele pegou e foi embora e ficou 5 dias fora de casa. Dentro desses 5 dias, com o pastor da minha igreja e eu, né? E todo mundo conversando, insistindo, ele voltou. Mas ele voltou mais foi por tipo saudade mesmo da família, da casa. E logo, logo ele estava aprontando de novo. Aí, de vez em quando ele se arrependia. Às vezes ele chegava 4 horas da manhã e me procurava arrependido. E a gente, aí no outro dia ele me contava: não, eu cheguei até ligar para a moça, né, para a OM, mas ela não quis sair comigo. E naquilo eu sofria, irmãos, mas eu sofria. E eu comecei a buscar o Senhor. Falei: Senhor, eu estou num deserto.
e comecei a procurar os canais de restauração e fui vendo, e muitos, né, falando a respeito do primeiro casamento, de ter lutado pelo primeiro. E eu, como assim, meu Deus? O meu primeiro marido, ele já tá com outra pessoa, ele tá com a mesma pessoa desde que ele saiu de casa, ele virou maçom, sabe? Ele não quer vida com Deus. Eu não, eu sei que o Senhor me abençoou nesse segundo casamento, sabe? E eu fui ver um áudio assisti um áudio da Miriam, né, do Prova de Fogo, e vi, né, que ela falou que isso pode ser uma oportunidade que Deus está dando, né, de você lutar dessa vez pelo seu casamento. Então eu caí no arrependimento de não ter lutado pelo primeiro, pedi perdão para o Senhor, pedi perdão para os meus filhos, meus dois filhos que era do primeiro casamento, porque eu sei que eles sofreram muito, né? E falei, olha, me perdoa, né? Eu devia ter lutado na época, mas dessa vez eu vou fazer diferente, eu vou lutar por esse meu casamento, eu vou fazer diferente, eu vou começar. Aí comecei com campanha. Comecei com oração de madrugada, né? Comecei a orar mais intensamente, louvores na minha casa, buscar mais o Senhor, jejuar, coisa que eu tinha tempo que eu não fazia, né? Então eu comecei a buscar o Senhor. Eu sempre fui adoradora do Senhor. Eu nasci, né, num lar cristão, fui consagrada com 7 dias, né, na Assembleia de Deus, mas eu me afastei da igreja aos 13 anos e depois voltei aos 27 anos para a igreja. Mas nesse tempo toda adoradora do Senhor, sempre ouvindo hinos. Toda vez que eu ouvia um hino eu chorava. Desde criança, sabe? Eu sou uma adoradora, eu adoro o Senhor em espírito e em verdade. Porém, às vezes eu não obedeço, né? Como eu sou uma filha, às vezes, desobediente. Então, eu fiz muitas coisas erradas, né? E tudo, mas tentando melhorar. E graças a Deus, na restauração agora do meu casamento, o Senhor me moldou, eu consegui mudar muita coisa na minha vida, né? O pastor lá da minha igreja falou comigo, olha, quando eu contei para ele, né, de como meu marido estava vivendo como solteiro, saindo, chegando de madrugada e bebendo demais e ficando às vezes um domingo inteirinho fora de casa, ele falou, entra numa campanha, 7 semanas, nessas 7 semanas o Senhor vai te revelar, vai te mostrar tudo. E se nessas 7 semanas ele não mudar, você chega para ele e fala, olha, desse jeito não dá. Você vivendo como adolescente dentro da minha casa não dá. Mas eu pensei, o Senhor vai fazer algo nessas 7 semanas, não vai precisar de eu ter essa conversa com meu marido nunca. Irmãos, nessas 7 semanas, se eu não me engano foi na segunda ou na terceira semana, já agora em julho, você vê, em julho não, em junho, né? Eu tô nesse deserto desde agosto do ano passado, em junho agora eu comecei a fazer essa campanha. Na verdade, foi final de maio, eu comecei a fazer essa campanha na igreja. E Deus fez uma reviravolta aqui no meu casamento. Né? Meu marido, ele sempre chegava meio bravo, meio nervoso. E por umas 2 vezes ele segurou em mim, forte, né, no meu pescoço, por nada. E quando foi na terceira semana, na segunda semana da campanha, ele chegou bravo, num dia aqui nervoso, porque eu aprendi que a mulher não pode falar nada. Então eu não falava nada, ele chegava, eu ficava calada, né? Porque até então, toda vez que ele chegava, eu brigava e era aquela briga horrorosa, gritaria, vizinho ouvia tudo, que a gente mora em apartamento. Não, irmãos, foi horrível, não, um péssimo testemunho aqui. Mas aí eu aprendi, eu comecei a ficar calada. E eu mesmo ficando calada, ele começou a chegar e fazer escândalo. Arrumava briga, sabe? O inimigo usava a vida dele e ele arrumava briga comigo. E numa dessas brigas, ele segurou no meu pescoço, no meu braço. Minha filha chamou a polícia para ele. Achou que ele estava muito alterado na bebida e alterado né, no jeito dele. Ela chamou a polícia, ela ficou com medo. E nisso a polícia entrou com a medida protetiva. Então ele ficou 15 dias fora de casa, irmãos. Nesses 15 dias foi que o Senhor trabalhou na vida dele. Ele começou a ficar muito triste.
ele não bebeu mais nesses 15 dias, ele emagreceu, ele foi para casa de um amigo dele, e eu deixei, eu fiz o deixar ir, né? Tudo isso por conselho da moça aqui do Prova de Fogo, do grupo, né? Que me auxiliou a deixar ir, a não ficar atrás dele, não preocupar com o que ele está fazendo, ver se ficar vendo se ele está online. Então ele ficou apavorado, irmãos. Ele começou a me ligar de madrugada, mas como meu celular estava no silencioso, eu não via. Aí só no outro dia que eu via, aí certamente ele pensava que eu não atendi porque eu não quis, e não era, foi tudo estratégia do Senhor. Um dia ele passou mal lá, ele tem uma cefaleia muito forte, daquela que vomita. Ele me ligou de madrugada, o Senhor me acordou para me ver a ligação dele, porque eu não ia ver, porque estava no silencioso. Aí eu fui, conversei com ele, orei por ele. Então ele foi percebendo a falta que eu faço na vida dele. E a família começou a sentir falta. E eu com a medida protetiva ainda. Então, ele não vinha aqui perto de casa, né? Porque ele sabia que se ele viesse ia dar problema para ele. E ele ficou afastado esses 15 dias. E depois disso, né, no 13º dia, ele falou: Olha, eu vou ir, que eu quero ver vocês. Eu tô com muita saudade de vocês. Falei: ai, que lindo. Tanto tempo que eu não ouço meu marido falar isso comigo, que sente saudade minha. Ele era muito frio e mal me respondia no WhatsApp nos dias anteriores, né? Porque nesses 15 dias, igual eu falei, eu deixei ele ir, né? Aí ele foi e começou a. Aí ele apareceu aqui em casa. Eu fui e perguntei se ele já tinha almoçado. Ele falou que não. Ele subiu. Eu fiz comida para ele. Ele comeu. Detalhe, irmãos, todo esse tempo, de agosto até agora, né, que ele voltou para casa e que ele saía, eu nunca deixei de fazer nada para ele. Eu tirava a marmita dele, eu tirava a janta dele, eu deixava a comidinha dele quentinha, certinha no fogão, só para ele esquentar. Eu lavava as roupas dele, eu cuidei dele assim, sabe, irmãos, tratamento VIP, muito bem, para não dar oportunidade nenhuma para o inimigo de falar que eu fui tola, sabe? Não, graças a Deus eu cuidei dele direitinho, e ele ainda me elogiava, né? Por que você faz isso para mim, que você cuida de mim assim, eu não mereço? Porque às vezes ele chegava tonto em casa e eu ia ainda esquentar comida, cuidar dele, sabe, irmãos? E ele ficava assim, abismado com aquilo. Enfim, aí ele voltou, eu dei comida para ele e ele começou a me rodear, já me abraçou, me agarrou, e nós namoramos naquela hora ali e tudo. Aí eu pensei, não é o tempo de Deus ainda dele ficar aqui hoje em casa, não. Ele foi embora nesse dia. Quando foi no outro dia, ele voltou aqui, nós conversamos. Eu coloquei, né, alguns limites, né, a respeito de bebida, que eu não aceitava mais, nem dele viver como solteiro. E ele ficou disposto a largar tudo isso, né, a viver para a família. E já tem 15 dias que ele voltou, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nunca mais bebeu. Eu creio que ele ficou livre mesmo, ele foi liberto mesmo da bebida. Ele voltou a fazer o curso de teologia para pastor que ele fazia, né? Ele agora vai fazer, inclusive, estágio na igreja com pregações. Ele tá assim cada vez mudando mais o tratamento dele comigo, sabe? Eu tenho percebido que ele está procurando mudança, sabe? Ele está indo à igreja todos os domingos comigo. Eu continuo fazendo as campanhas na segunda-feira, continuo em oração. Nós não podemos abrir mão, não, irmãos, né? Nós precisamos agora, para não voltar para o deserto novamente, nós precisamos pegar firme com o Senhor, não abrir mão das orações, né? Não dar brecha ao inimigo, sempre estar buscando o Senhor. Senhor, onde eu estou dando brecha? Porque o inimigo, ele tem entrado nas famílias e tem destruído casamentos, milhares de casamentos. Então, nós como mulheres, e às vezes alguns homens também que estão assistindo, tem muitos homens, tá ouvindo, né? Tem muitos homens lutando pelo casamento. Vamos ser vigilantes, né? Vigiar mesmo para poder nós não vacilarmos, né? Porque o inimigo, ele é sujo, né? E a palavra do Senhor diz para a gente vigiar e orar sem cessar.
né? E resistir ao diabo, que ele fugirá de nós. Vamos resistir ao inimigo, irmãos. E nós resistimos ele em oração, em busca do Senhor, em santidade, é buscar o Senhor todos os dias e buscar a nossa santificação, orar pelas nossas famílias, né? Pelos nossos filhos, né? Todos os dias entregar na mão do Senhor, que o Senhor age, irmãos. Fico, irmãos, com Deus e uma paz do Senhor.